Nós vamos ler aqui o texto, capítulo número 3, e o versículo número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e que o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Iremos conversar nessa noite sobre guardando a palavra do Deus Rei, guardando a palavra do Deus Rei. A palavra de Deus, apesar de ter sido escrita para os seus leitores originais, claro que aqui as pessoas do tempo dos escritores, ela é um livro atemporal em relação em servir de ensino para todas as igrejas, em tempos e lugares. A mesma mensagem que está escrito aqui, que foi mandamento para as pessoas ali do século I, relacionado especialmente aqui ao Apocalipse, ainda é válida, ainda tem poder, e ela rompeu o tempo e serve de orientação para nossas vidas. Nós vamos ver que a Bíblia ela encontra todos os princípios éticos que um cristão deve viver. Deus é o autor da Bíblia Sagrada. Logicamente, quem descrever e desobedecer às Escrituras estará descrendo e desobedecendo esse Deus. Se você não crê na Bíblia, desobedecer a Bíblia, você está desobedecendo a Deus e descrendo em Deus, porque Ele é o autor da palavra e a Bíblia é a sua representação. Por isso que a Bíblia está acima da igreja, a igreja está sujeita à palavra. A igreja do presente século, ela deve se manter firme, guardando a palavra de Deus com paciência em meio às tribulações e perseguições impostas pelos inimigos do cristianismo. A fidelidade aos mandamentos de Jesus Cristo é a chave para o crente viver eternamente com Cristo. Aqui está o ponto aonde, nessa introdução, já vai nos mostrando quem foi a igreja de Filadélfia, que foi uma igreja que procurou, mesmo na sua fraqueza, em meio às perseguições, ela foi fiel ao seu Cristo, por isso que ela vai ter o livramento da condenação eterna e também aqui da grande tribulação, que nós vamos estar falando aqui no decorrer da mensagem. Infelizmente, a cultura pós-moderna quer interpretar a Bíblia e cumpri-la ao seu modo, ou seja, o que importa é o que eu acho, é o que eu penso, interpreta ao meu modo, é o que a Bíblia diz, pega textos isolados, versículos isolados e faz uma verdade que está totalmente fora daquilo que o autor realmente está querendo dizer. Ou seja, até mesmo nas universidades, faculdades, nós vamos encontrar aí que quem manda é o leitor, quem determina o significado é o leitor e não o autor.
e devemos seguir as regras do gramático histórico-gramatical, que é a respeito do que os reformadores ensinaram, que a Bíblia é inerrante, é a infalível palavra de Deus, e para você ter o significado literal dela, você precisa interpretar o seu contexto gramatical, seu contexto histórico, e não indo atrás de falsos mestres que procuram trazer deturpações para as Escrituras. Então, para você ter a forma como você quer que Deus obedeça, você precisa ter o conhecimento da sua revelação especial, que é a palavra de Deus escrita. Nós vamos ver que esse ponto que muitos dizem que a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias, mas na verdade a Bíblia não é mãe de todas as heresias. É mais fácil acreditar que uma falsa interpretação, sim, é a mãe de todas as heresias, e devemos entender a Bíblia da maneira correta, para que nós venhamos chegar à sua obediência daquilo que Deus quer para nós. E os mandamentos que estão aqui, o velho João vai escrever na sua primeira epístola, que as pessoas dizem assim: ei, mas é difícil ser crente, ei, mas é pesado ser crente, enquanto o João vai dizer que os mandamentos não são pesados. Então, já entendemos por aí que ser crente não é tão difícil, porque você aí tem a Bíblia Sagrada para te orientar, você tem o Espírito Santo para te santificar, você tem um Cristo que você está firmado nele. O que cabe a nós termos palavra, compromisso, rejeitar o nosso maior desejo e o nosso maior ídolo, que somos nós mesmos. Então a Bíblia, ela não tem os seus mandamentos pesados, porque primeiro Cristo cumpriu todos e hoje nós andamos pela sua graça. Então nós entendemos uma coisa: nós não obedecemos a Bíblia para ser salvo, nós já obedecemos porque somos salvos em Cristo, e em gratidão pelo que Ele fez por nós, nós vamos obedecer a sua palavra. Aqui está a questão. Dr. Augusto Nicodemos, ele já dizia: antes de você pensar em pecar, você se lembra de Jesus na cruz. Antes de você pensar em dar um clique ali na pornografia, você se lembra do Jesus que estava na cruz. Antes de você pensar em adulterar, você se lembra de quando Jesus estava na cruz. Antes de você pensar em se prostituir, se lembre quando Jesus estava na cruz. Você olhando pelo que Cristo fez por você, você terá forças para obedecer assim a sua palavra e os seus mandamentos. Portanto, os crentes da comunidade cristã da cidade de Filadélfia receberam elogios da parte de Cristo, em detrimento ao zelo que eles tinham em guardar a palavra do Senhor, mesmo sendo perseguidos, não somente pelos pagãos, mas pelos judeus, que os desprezavam. Então, aqui essa introdução, para que nós venhamos entender mais ou menos aonde a igreja de Filadélfia se encontrava. Historicamente, a cidade de Filadélfia recebeu esse nome em homenagem ao seu fundador, Filadelfos, mais conhecido como Rei Atalo II, que reinou por volta do ano 159 a 138 a.C. Geograficamente, a cidade de Filadélfia se encontra a 50 quilômetros de Sardes, que foi a última mensagem que nós pregamos, falando sobre a igreja de Sardes. Ela fica a 50 quilômetros dessa cidade ali da Ásia Menor. Culturalmente, os habitantes da cidade de Filadélfia eram bastante religiosos, onde havia ali adotado algumas divindades gregas para cultuá-las. Essas divindades são Artemis, conhecida como a deusa da vida selvagem, posteriormente se tornou a deusa da magia. Nós temos Hélio, personificação do deus Sol, Zeus, que está acima de todos os deuses da Grécia, e também os deuses da Grécia e também dos céus, e Dionísio, o deus do vinho. E nós temos Afrodite, que é a deusa do amor e da sexualidade. Por isso que o culto regado a determinadas divindades, especialmente aqui a Afrodite, era regado com a prostituição das sacerdotisas. Quando ia prestar o culto a ela, os seus devotos, os seus adoradores, se praticavam relação sexual ali, para todo mundo ver, para todos assistirem, para que Afrodite viesse receber ali o seu culto, a sua adoração. O contexto que a igreja vivia em Filadélfia era totalmente envolvido pela idolatria e imoralidade sexual.
mesmo vivendo em uma sociedade corrompida pelo pecado, a igreja tinha a palavra de Deus, que devia ser cumprida por amor à pessoa de Jesus Cristo. Mesmo a igreja vivendo nesse contexto de idolatria, de imoralidade, ela procurava se manter pura, firme, obedecendo a palavra de Deus. E aqui chegamos no texto que nós lemos, o capítulo 3 e o versículo número 7 aqui de Apocalipse, que nós vamos entender aqui o que é o santo e o verdadeiro. Nós vamos ler no capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O autor da carta se identifica para a igreja da Filadélfia como santo e verdadeiro. Quando você vê a questão de santo, na Bíblia, Cristo se identifica como santo. Ele está mostrando primeiro que ele está separado do pecado e que ele é divino. Separado do pecado, a palavra santo significa erragios no grego, significa separado. Jesus ele está separado de toda a imoralidade que se constituía aqui dentro do contexto de Filadélfia. Estava separado desses ídolos que aqui o povo pagão cultuavam. Então essa igreja aqui, ela foi separada, escolhida, para que viesse refletir a glória santa desse Cristo perante toda a idolatria que existia ali. Assim como Israel foi separado do Antigo Testamento como uma nação santa, um povo escolhido, uma geração eleita, um sacerdócio real. Israel foi separado daqueles povos pagãos, que até o corte de cabelo era diferente, não poderia riscar o seu corpo com tatuagens, não poderia comer a mesma comida que os outros povos comiam, o povo não poderia vestir a mesma roupa que aquele povo vestia. Para quê? Para fazer a diferença entre aquele povo pagão. Então a separação de Israel daqueles povos era a identificação que Deus, o Santo de Israel, estava separado dos ídolos falsos daqueles povos. Pois não é diferente com a igreja. A igreja ela é separada de todos os povos pagãos que existem por aí, para refletir a glória de Cristo. Quando nós somos santos, nós estamos dizendo que Cristo é santo e está separado de toda a idolatria, de todo o pecado que existe por aí. A igreja, ela é a testemunha de Jesus na terra, através do Espírito Santo, claro, nos fortificando. E a Bíblia diz que a igreja, ela é a coluna da verdade, e ela é a coluna da verdade de obedecer essa verdade e pregar também essa verdade. Então nós devemos viver nessa vida separada do pecado. Então você vai ver lá em Isaías capítulo 6, você vai ver lá os anjos cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Uma maneira superlativo, ele está dizendo que Deus é santíssimo e ele está separado. Deus não se contamina com o pecado. O pecado nunca vai contaminar Deus. Eu estava lendo o Wayne Grudem e ele disse o seguinte: por mais que o pecado viesse querer atingir Jesus, Jesus não poderia pecar, porque Jesus é Deus e o pecado não pode tocar em Jesus. Por isso que nós só podemos ser santos, que nós só podemos permanecer em santidade, porque Ele enviou o seu Espírito, e esse Espírito que vai nos sustentando e nos santificando a cada dia. Então, como é que eu faço para eu me manter santo? Se separe. Se separar de quê? Do pecado, separar da imoralidade, separar dos amigos que te conduzem a coisas que não é boas. A Bíblia diz para você não se assentar nas rodas dos escarnecedores. A Bíblia não é que você vai fugir da sociedade, não é que você não vai ser uma pessoa social, não é isso. Mas onde você está, você tem que manter e dizer que você é diferente. Você é diferente na escola, você é diferente na faculdade, você é diferente no seu emprego, você é diferente na sua rua, você é diferente no seu bairro, você é diferente dentro da tua casa, que muitas vezes o pai não é crente, a mãe não é crente, o filho não é crente, e você tem que ter a postura
de representar Jesus lá dentro, porque ele é santo e totalmente contrário aos prazeres deste mundo. E nós vamos ver isso. O termo santo lembra a vida que viveu na terra, ou seja, a vida que Jesus viveu na terra, sem cometer sequer um pecado. Agora imagine aí Jesus, ele andando na terra. O camarada, veio pensamentos na mente dele, e o pecado não pegava a mente dele. Vinha ao coração, não tocava no coração. Tem duas coisas para nós entender por que Jesus não pecou. Primeiro, pelo Espírito. Segundo, por ele ser Deus. Terceiro, por ele ser como Adão. E como Adão? Por que dizer, rapaz, Jesus, ele não pecou porque ele é Deus, então ele não pode exigir de nós para não pecar. Porque se ele usou a divindade dele para não pecar, então nós devemos compreender o seguinte: então Jesus não pode exigir de nós para não pecar, porque nós não somos deuses, só ele é Deus. Só que Jesus não venceu o pecado como Deus, Jesus venceu o pecado como homem, e ele tinha a presença do Espírito com ele, e o único ser que nasceu, gerado pelo Espírito, se chama Jesus. E como ele nasceu gerado pelo Espírito, o pecado nunca tocou nele. Ele estava na carne, ele estava num corpo, mas só que esse corpo e essa carne nunca experimentou pecado. Ele estava como Adão. Quando Adão foi feito lá do pó da terra, Adão era santo e nunca tinha experimentado o pecado. Adão só pecou porque comeu do fruto. Jesus não. Jesus foi gerado pelo Espírito e veio no corpo de Adão, aquele corpo santo que Adão tinha, sem ter nenhum pecado na sua alma, no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Era plenamente santo. E eu quero dizer que o teu espírito, a tua alma, a tua carne foi corrompida pelo pecado. E o meu espírito pode ser corrompido pelo pecado? Lógico que pode, porque a Bíblia diz para nós preservar o nosso corpo, preservar o nosso espírito e preservar a nossa alma. Se a Bíblia manda nós preservar o corpo, a alma e o espírito, porque está sujeito ao pecado. Então devemos fazer de tudo para não pecar contra Deus. Vem o pecado, aparece, vai bater na porta. A Bíblia diz que no teu coração tem imoralidade, tem homicídio, tem prostituição, tem adultério, mas o que cabe a nós é destronar essas obras da carne do nosso coração e colocar Jesus no trono dos nossos corações. Jesus dominando o teu coração, o santo da igreja dominando o teu coração, nós nunca vamos poder estar aí caindo, bendegando, mas vamos estar perseverando na perseverança dos santos até Jesus voltar. Então Jesus, ele certamente não veio nenhum pecado na sua boca, porque ele veio naquele corpo santo de Adão. Segundo, ele é Deus. Terceiro, ele tinha o Espírito Santo, que lhe dava esse apoio na sua caminhada e na sua jornada aqui na terra. E a Bíblia diz que ele procurou sempre obedecer o seu Pai, no sentido de ir para a cruz do Calvário e numa vida de santificação. Ele também é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Essa ideia de verdadeiro é o contraste com a questão da mentira, e ele veio cumprir sempre a vontade do seu Pai. Ele veio revelar a verdade do Pai. A Bíblia diz que ele veio trazer essa revelação para a glória do Senhor. A igreja em Filadélfia tinha um modelo de santidade a ser seguido. Logo os crentes, óbvio, estavam procurando viver em santidade, até porque foram elogiados por Cristo, porque estava guardando a sua palavra e o seu nome. Aqui nós vamos observar que além de eles estarem guardando, obedecendo esta palavra, cumprindo e seguindo os mandamentos de Cristo, numa perseverança em meio às perseguições de quem? Dos judeus e também dos pagãos. Então não é motivo de nós chegar e murmurar em meio a uma prova. Chegou a prova, o irmão quer blasfemar contra Deus, quer murmurar contra Deus.
Deus não olha para mim. Deus não me assiste. Por que eu estou passando por isso? Eu vou fazer isso porque Deus não está me dando isso. Observe que o contexto da igreja de Filadélfia, que meio às perseguições e coisas contrárias, ela estava sendo fiel à palavra de Cristo. Nós não temos motivos, irmãos. A Bíblia não te dá brecha para que você venha pecar. Até em meio às tribulações, você tem que perseverar. Por isso que você vai ver lá o Paulo cantando: quem vai me separar do amor de Deus? Será que é a tribulação, a aflição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte, a vida? Nada vai nos separar do amor deste Deus. Quando ele fala anjos, são mais hostes malignas que se levantam contra a igreja. E nós mesmos duelando contra o diabo, duelando contra o mundo, briga interna, briga externa, mas nós estamos olhando para Jesus firmemente, para a glória do seu nome. É não desistir, é não abaixar a guarda. Nós vamos ver aqui que Jesus, ele é chamado aqui de filho de Davi. E o texto, o famoso Orton, diz o seguinte, que essa ideia de Jesus ser um rei messiânico é que torna o trono de Davi eterno. Essa é a palavra onde Jesus, ele vai ter aqui a chave de Davi. Essa chave é a autoridade que ele vai ter. E para que vai servir essa chave? Jesus, ele tem a chave do inferno. Jesus, ele tem a chave da morte. E Jesus tem a chave de Davi. Chave é autoridade, chave é domínio, chave é governo. Ele governa o mundo dos mortos, ele governa o mundo do inferno, e ele governa o mundo dos homens e governa o mundo dos céus. Tudo está debaixo da sua poderosa autoridade. Deus o exaltou soberanamente. E ele tendo essa chave de Davi, ele vai abrir uma porta. E que porta é essa? Está aí no versículo 8. Leia comigo. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho por diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que porta aberta é essa? Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Mas que porta aberta é essa? É a porta de emprego? Que porta aberta é essa? Porque tem muita gente que prega esse texto aqui e vai dizer: Deus abriu a porta e ninguém vai fechar. A minha bênção está garantida. Eita, Deus abriu uma porta para mim ali de emprego, não tem diabo que feche. Deus abriu a porta da saúde para mim. É bonito, tem até se alegra, só que o contexto não está falando isso. A porta aberta aqui está falando de missões. Evangelização, pregação da palavra. Eu tenho uma chave, e essa chave, eu abri uma porta, Filadélfia, para ti. E nós vamos observar que porta aberta está sempre relacionado a missões. Abra aí sua Bíblia em Atos, capítulo 14, versículo 27. Olha o que diz: e quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta aberta. Você vai ler em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor. Colossenses capítulo 4 e o versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falarmos do mistério de Cristo. Então a Bíblia te responde que porta aberta não é outra coisa a não ser pregação do evangelho. Pregação do evangelho. Então, que porta aberta foi essa? A igreja de Filadélfia, Deus usando, lógico,
Ele domina todas as coisas. Até o Império Romano estava debaixo da sua soberania. Ele usou o Império Romano para construir estradas, abrir estradas. E essas estradas iriam facilitar para quê? Para que a igreja de Filadélfia vinha se tornar uma igreja da agência missionária de Cristo na Ásia Menor. E ali os crentes se espalhavam por essas estradas, pregando o evangelho de Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: se Deus abriu uma porta para a igreja para pregar o evangelho, aí sim, o diabo não fecha, o homem não fecha, o inferno não fecha, porque quando Jesus abre, ninguém pode fechar. Tudo está no controle da vida e das nossas vidas, porque está nas mãos dele. Então, meu irmão, as portas estão abertas. Deus abriu as portas para a igreja brasileira pregar o evangelho. Nós temos liberdade para pregar na rádio, nós temos liberdade para pregar na internet, nós temos liberdade para pregar na televisão, nós temos liberdade para fazer cultos nas ruas, nós temos liberdade para sair de casa em casa. Então o que cabe à igreja é entender que quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar. O que cabe a você é aproveitar essa porta aberta. Então pregue o evangelho, a tempo e a fora de tempo. Não se cale. Tem irmão que recebe a oportunidade para pregar, ele rejeita. Ele recebe a oportunidade para dirigir um trabalho, ele não quer. Então Deus, ele está dizendo, é ele que abriu a porta, foi ele que deu a oportunidade, foi ele que colocou a chave nas tuas mãos para você pregar a palavra de Deus. Cabe a você se despertar e cumprir. Ele entregou a chave na mão de quem? Ele entregou a chave na mão de Pedro. Pedro, eu vou te dar as chaves do reino. Que chave é aquela? É para ele abrir o céu para chover? Lógico que não. A chave do reino ali é que Pedro iria pregar para abrir a porta do reino para os judeus e a porta do reino para os gentios. Ele abriu a porta do reino. Quando chegou lá em Atos 2, o Espírito Santo desceu e lá Pedro se levanta e ele não perde a oportunidade, ele prega. E quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Não demora muito, você vai para Atos capítulo 10. Cornélio manda chamar Pedro e Pedro não perde tempo. Ele vai até a casa e ele prega a palavra. Então não perca tempo, irmão. Não perca as oportunidades. Entre, vista a camisa do evangelho. Pregue em prol do amor de Cristo. Eu disse, agora, uma jovem chegou para mim e disse, pastor, eu tenho vontade de colocar uns vídeos meus pregando no Instagram, mas eu tenho vergonha que as pessoas fiquem dizendo que eu quero me aparecer. Eu disse, se tu ficar olhando o que as pessoas vão dizer, tu não vai fazer nada para Jesus. Coloca na internet, coloca no WhatsApp, coloca no Facebook, coloca no Instagram, coloca no YouTube, prega o evangelho e fala do amor de Jesus. O que você que não pode se calar, Deus está abrindo portas. Se Paulo tivesse as nossas ferramentas, ele usava. Deixa dizer quem quer dizer, deixa falar quem quer falar. O teu dever é cumprir a ordem de Cristo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se você pensar o que as pessoas vão dizer na tua vida, você não vai fazer a obra de Deus, nunca. Não vou pregar porque eu gaguejo, eu não vou pregar porque eu não sei, eu não vou pregar porque ninguém me segue, eu não vou pregar porque eu convido ninguém vai. Meu irmão, vá sozinho, pegue a caixa, ligue seu celular, faz uma live, fala de Jesus. As almas têm que ser salvas para não ir para o inferno, tem que ir para o céu de glória. Por isso que vem o levante, vem as perseguições, vem as críticas, vem as lutas, vem as batalhas, mas não desista, prossiga, porque você tem que olhar para fazer a obra para Jesus. Faça a obra para Jesus, não faça para pastor, não faça para líder de mocidade, não faça para ninguém, faça para Jesus e o Senhor vai te exaltar na terra. Se não te exaltar aqui, mas um dia Ele vai te exaltar nos céus, Ele vai te dar a coroa da vida. É isso. O negócio é não parar, irmãos. Se Deus abriu a porta, pois prega o evangelho. Prega o evangelho com vida, com fervor, com prazer. Nós vamos ver aqui
que a igreja tinha pouca força. E por que ela tinha pouca força? O número dos crentes era pouco. Muito pouco, os crentes eram poucos ali na Filadélfia. Para completar, pobres. Em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, em meio às lutas. Mas mesmo assim, com pouca força, ela procurava obedecer a palavra. Ela cumpria essa ordem de se separar do pecado e cumprir a obra missionária, que era pregar o evangelho de Cristo. Eles eram fiéis. Nós vamos ver aqui que no capítulo 3, versículo 9: eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Aqui um tipo de mensagem que não é estranha. Quando você vê no Antigo Testamento, você vai ver Jesus fazendo isso muito com Israel, que os inimigos perseguiam Israel e Deus exaltava Israel no meio das nações inimigas. E Deus sempre fez isso. Quando você vai ler lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 1, 2, você vai ver Deus trazendo uma profecia para Israel, dizendo: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como um bezerro solto na estrebaria. Ou seja, Israel, os inimigos perseguiam vocês. O povo humilha vocês, mas vai chegar o dia que o sol da justiça vai nascer sobre vocês. Essa mensagem não é diferente e é aplicada à igreja de Filadélfia. Porque quando você vai ver os judeus que estavam ali, da sinagoga de Satanás, eles perseguiam essa igreja. Perseguiam a igreja. E essa ideia de judeu ser da sinagoga de Satanás, isso daí não é novo. Você vai ver que o próprio Jesus vai dizer lá para os fariseus que eles eram o quê? Tinham o pai da mentira, que era o diabo. Eles eram mentirosos tanto quanto o diabo. Então eles perseguiam, sempre se levantavam contra a obra e o ministério de Cristo. E aqui não é diferente. Os judeus estavam se levantando contra a igreja da Filadélfia, a sinagoga de Satanás. Aí Jesus faz uma promessa. E qual é a promessa? Eu vou exaltar vocês perante os judeus. Os inimigos de vocês vão ver a glória de vocês, porque eu amo você. Irmão, agora você imagine uma igreja ouvindo isso daqui. Eu amo você. Da própria boca de Jesus. Eu vou exaltar você porque eu amo você. Mas que é um privilégio muito grande. Então a igreja iria passar por esse tormento, sim. Estava sendo perseguida, sim. Por quem? Pelos judeus, que se levantava, não queria aceitar a igreja, se sobressair ali na Filadélfia. Mas a igreja, um dia, ela seria exaltada perante eles. E você vai ver aqui que Cristo disse para a igreja que exaltaria perante os seus opositores, em detrimento do seu amor que tinha por esses cristãos. A exaltação e o amor seriam demonstrados quando o Senhor livrar esses crentes do sofrimento que viria sobre o mundo inteiro. Aqui já aponta para a grande tribulação. Ali a perseguição. Aqui nós devemos entender que aqui é um texto que os pré-tribulacionistas usam, capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Todos aqueles que perseguem a igreja no mundo, vai chegar o dia que nós seremos arrebatados e a grande tribulação não vai fazer parte de nossas vidas. Nós vamos estar na glória durante 7 anos, cantando e bendizendo e louvando o Senhor. Então a igreja não vai passar. Nós temos lá um versículo, vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 5, e o versículo 9.
Olha o que diz aí, Romanos 5:9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a igreja, que ela persevera, ela é justificada pelo sangue de Jesus, ela é obediente a Jesus, ela persevera na perseverança dos santos. Quando a trombeta tocar, e nós vamos estar livres da grande tribulação. Irmãos, e nós estamos prestes a entrar no período da grande tribulação, quando nós vamos entrar aqui já a partir do capítulo 6 do Apocalipse, aonde nós vamos entender o que é a grande tribulação. Coisas de assombrar, coisas de deixar espanto, mas para nós não é motivo de espanto, para nós é motivo de alegria. Por quê? Porque nós não vamos estar aqui na terra, nós vamos estar nos céus. Por isso não é motivo de nós nos desesperar. Para nós ver aqui, para finalizarmos, nós vamos ver que Jesus virá sem demora. Está aí no capítulo 3 e versículo número 11, que diz aí: veio sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre o nome do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O cristão deve guardar a mensagem do Evangelho, porque Jesus está vindo sem demora. As pessoas hoje, até quando vão cantar um hino hoje, porque quando se fala de arrebatamento, dá sono, ninguém acredita mais não. Na hora que fala de arrebatamento, Jesus não vem mais não. Há tanto tempo. Os louvores hoje, pode prestar atenção. Antigamente os louvores eram sobre arrebatamento. A igreja ia para o céu. Qual é os louvores hoje? O céu vem para a terra. O céu vai descer. Não é a igreja que vai mais subir. Tem pregador que diz: eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. As pessoas não estão mais voltadas, esperançosos, mas eu quero dizer que o noivo está às portas. E você esteja em total vigilância. Vigia no teu celular, vigia no teu computador, vigia no teu coração, vigia nas tuas palavras, vigia no teu sentar, vigia no teu vestir. Em tudo. Devemos estar atentos, porque Jesus vem sem demora. Ele não vai avisar, irmãos. Ele não vai dizer a hora nem o dia. A sua vinda será como a vinda de um ladrão. Não queira ser pego despercebido. Não seja como as 5 virgens loucas, que não tem mais azeite. Mas estejamos preparados, atentos. Olha o mundo. Olha o mundo. O mundo está mostrando, irmão, que Jesus não vai demorar. Olha as misérias acontecendo. As pessoas estão como no tempo de Noé, só comendo, bebendo e se casando. Tem algum mal de beber? Não, beber água não tem problema nenhum. Tem algum mal de comer? Também nenhum mal. Tem problema em casar? Tem problema em noivar? Tem não. Ou seja, Jesus vai vir num dia normal, comum. As pessoas comendo, bebendo, dormindo, indo para os seus trabalhos, namorando, noivando, casando, entra ano, sai ano, mas uma hora a trombeta vai tocar. E você? Aqui cabe uma pergunta para você. Se Jesus viesse agora, a trombeta tocasse, você ouviria o toque da trombeta? Você subiria ao encontro do noivo? Porque ele está vindo sem demora.
A igreja da Filadélfia deveria guardar o que ela tinha. O que ela tinha? As boas obras. Você precisa guardar as boas obras. Não é as boas obras que te salva, mas para você estar em Cristo, confessar a Cristo, adorar a Cristo, seguir a Cristo, você tem que ter boas obras. Chegou no cemitério, como dizia o pastor Bené, o teu parente te acompanha até lá. Dizia o pastor Bené, dali para frente é você e as suas obras. Naquele dia as nossas obras vão passar perante aquele que tem os olhos como chama de fogo. Então precisamos. A coroa. Como é que eu faço para não perder a coroa? Que coroa é essa? Era um prêmio que os atletas gregos lutavam até o fim dos jogos para obterem a vitória. O crente precisa compreender que a caminhada cristã é do mesmo jeito. É necessário perseverar até o fim. No fim está o quê? Está a tua sorte. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Persevere. Continue. Não desista. Venha os desânimos. Irmão, olha, essa pandemia tem até hoje. Eu conheço crente até hoje que depois o vírus matou ele, mas espiritualmente. Ele nunca pegou o Covid, ficou isolado dentro de casa, não sai de jeito nenhum. Passou o ano de 2022 inteiro, ele nunca mais pisou num culto. Só assiste trabalho pelo YouTube. Não se congrega mais, com medo. Se não se congregar, não tem força. Se não se congregar, não tem ânimo. Você precisa estar ligado no corpo, porque aqui tem salmos, aqui tem cânticos, aqui tem louvores, aqui tem profecia, aqui tem exortação, e isso te fortifica para você prosseguir a caminhada cristã. Se você se entregar às lutas, você não vai vencer. É levantar, sacudir a poeira e ir. Porque se entregar, você vai para a lona. Então você precisa batalhar pela coroa. Você não pode ficar nas cordas, recebendo simplesmente os tapas de Satanás e das lutas da vida. Você precisa reagir. Se levantar, acordar. Como dizia Paulo, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a minha fé, mas eu tenho uma coroa que vai ser entregue pelo meu justo juiz. Combata o bom combate. Aqui você não vai ter tranquilidade. Quando você estiver nessa terra, é tribulação, é aflição, é doença, é morte, é choro, é pranto. Mas cabe a nós é perseverar, é abaixar a cabeça e seguir avante, porque o Senhor vai nos dar vitória. Até no meio das lutas, cabeça baixa, mas procede, mas não desista. Vai chegar uma hora que você tem que levantar a cabeça e prosseguir para o alvo. Não dê golpe no vento, dê golpe no alvo. Acerte o adversário e você terá a vitória. Crente, prossiga. Jesus está voltando. Não desista, orai, torecantarabás. Jesus está voltando. Oh, aleluia. Aleluia. É não parar. É não desistir, crente. Eu sei, pastor também passa por lutas. Eu sei que também você passa. Todos nós, não é só você que sofre. O problema não está só na tua casa. Todo mundo passa por problema. O que cabe a nós não parar. Porque Jesus, Ele vem sem demora. Finalmente, querem conseguir esse grande feito e vitória? Porque você vai ver aqui, ele falando de santuário, novo nome em Cristo,
aqui a Nova Jerusalém, todas essas figuras de coroa, coluna do templo que estão associadas à honra à vida eterna, o sentido literal de descrever o nome de Deus na Nova Jerusalém, e o novo nome de Cristo se caracteriza que aqueles que foram fiéis até o fim pertencerão para sempre ao Senhor. É só isso que o texto está dizendo, são figuras de linguagem. Você ter a coroa, ser o santuário, uma coluna do santuário, aqui está dizendo da vida eterna. Você ter um novo nome de Cristo em sua vida, não é outra coisa que você vai pertencer para sempre a Cristo Jesus. Oh, filho de Deus. Finalmente, querem conseguir esse grande feito e vitória? Pois, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas elas vão ouvir esta mensagem no fim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, meus irmãos, que nós estamos aprendendo com as igrejas da Ásia. Nós aprendemos com a igreja de Éfeso, Tiatira, Esmirna, Filadélfia, Sardes. Nós estamos aprendendo. Então, que você possa adquirir, aprender com os erros deles. O que é aprender com o erro? É você não praticar os erros deles. Praticar, você tem que aprender com os acertos deles. Imitar eles na questão daquilo que eles acertaram, obedecendo e cumprindo a palavra de Cristo. Então, que você, que nós possamos estar sempre firme, guardando a palavra. Tem pouca força? Está cansado? Mas faça como a igreja de Filadélfia. Guarde a palavra e o nome do nosso Cristo, e assim teremos a vida eterna.